quando João quis falar do teu amor, ele diz de tal maneira: nós não compreendemos o teu amor. Apenas na eternidade, Deus, mas por enquanto não conseguimos compreender. Porque é impressionante como pode nos amar, quem somos, da maneira que somos, do jeito que estamos, com tanta paciência, com tanta longanimidade, com tanto apreço e dedicação. Isso para nós é incompreensível. Já fomos abandonados por muito menos, já fomos rejeitados e traídos por muito menos, mas o seu amor continua tão fiel e firme. E nós queremos te agradecer, Senhor, por este amor tão impressionante, este amor inexplicável, este amor que jamais vamos conseguir entender. E sabemos que somos alvos dele, sabemos que somos, ó Deus, alcançados dia após dia por ele. Obrigada, meu Senhor, por tudo. E fala conosco sobre este amor, sobre essa graça e sobre essa misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra comigo Apocalipse 12, versículo 10. O amor do Senhor realmente é impressionante, por mais que você, e quanto mais você vive, mais você fica impressionado. É porque você não consegue entender que Deus por si só é Deus, e Ele não precisa de nada e de ninguém, e Ele ama, e Ele gosta, e Ele se preocupa, e Ele se dedica, e Ele constrói, e Ele faz pelos seres humanos. Então isso é algo que é incompreensível. Eu não consigo compreender o amor de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. E Ele nos ama, e Ele te ama, Ele se dedica a isso, e Ele move os céus e a terra por conta deste amor. E isso para nós é algo maravilhoso. E Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Podemos assentar, pode se assentar abrindo comigo a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 22. João escreve que agora chegou o reino, o governo, a glória e a honra de Cristo. E já o acusador dos nossos irmãos, Satanás, que os acusava, caiu de dia e de noite. De dia e de noite, de dia e de noite. João está falando um termo no passado, acusava, e nós estamos no presente, onde Satanás, Lucas 22, versículo de número 30. Vamos ao 24, vamos ver o 24, para vermos o contexto. João fala que Satanás comparece diante de Deus, por mais que ele odeie a presença de Deus, ele comparece diante do Senhor para acusar os irmãos. Ele fez isso com Jó, ele fez isso no caso do profeta Josué, quando o Senhor queria restaurar a vida espiritual de Israel. Ele se opõe ao sacerdócio, porque a única maneira da restauração espiritual é restaurando o sacerdócio. Mas nós não vamos falar nem de Josué, o sacerdote, e nem de Jó. Vamos falar de alguém muito próximo e parecido conosco. João diz que Satanás comparece diante de Deus para acusar os irmãos de dia e de noite. Tá. Uma certa feita, houve um embate entre os discípulos. Uma questão muito humana e muito ínfima. Eles começaram a discutir quem era o melhor deles e quem era o maior. Quem era o que sabia mais, quem era o que tinha mais habilidade, quem era aquele que conseguia aprender com mais facilidade, quem era aquele que. Jesus nunca quis que os seus discípulos se sentissem melhores. Jesus sempre quis que os seus discípulos buscassem, não sentimentos que lhes dessem uma identidade, mas que os seus discípulos buscassem a palavra dele. Então, vamos ver a partir do 24 do capítulo 22 de Lucas. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior que está à mesa? Ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve.
Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu pai o destinou a mim, para que comais e bebeis a minha mesa, e no meu reino, e vos assenteis sobre trono, julgando as 12 tribos. Ou seja, eu ofereço muitas coisas para vocês, tanto aqui, vocês são aqueles que têm sido fiéis em toda a minha perseguição, em todas as minhas situações, vocês são aqueles que têm uma promessa eterna, e eu fico perguntando para vocês por que vocês se dão a discutir quem é o maior e quem é o melhor entre vocês. Aí Jesus olha assim e diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês ficam perdendo o tempo aí de quem é o melhor, quem mais é o inteligente, quem pode mais. Satanás pediu vocês. Ele pediu todos vocês. Ele compareceu diante de Deus e pediu vocês. Para cirandar vocês igual um trigo. Vocês ficam preocupados em quem sabe, em quem pode, em quem é. Vocês ficam achando, porque eu fui, porque eu sou. Vocês precisam preocupar o que Satanás está vendo em vocês para derrubar vocês. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o Senhor diz assim, olha, no versículo de número 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Jesus olha para Pedro, não sei se Pedro estava a par da discussão, ou ele tinha saído com a discussão, ou ele estava meio alterado na discussão, nós não sabemos o que acontece. Mas ele olha para Pedro e diz, Simão, Simão, Satanás vos pediu, ou seja, pediu vocês, os 12, para cirandar como trigo. Sabe o que é cirandar? Cirandar é o agricultor pega a peneira, tá? E depois de passar o trigo por situações para soltar a palha, tá? Na eira, o trigo é colocado na peneira e ciranda-se, ou seja, faz círculos, né? As pessoas são bem hábeis para isso, fazem círculos, ciranda, né? Assim, o vento vai e sopra a palha. Vamos colocar o seguinte, vamos lá. Vamos supor que você vai cirandar 1 quilo de trigo. 1 quilo de trigo vai dar mais ou menos, vamos lá, vamos colocar 30 centímetros. O que dará de palha 30 centímetros de trigo? 30 centímetros de trigo dará no mínimo 60 centímetros de palha. Porque a palha ela faz muito volume. Mas aí você faz assim e ela diminui, não é nada. Agora o trigo, tenta apertar o trigo para ver se ele diminui. Ele diminui? Não, porque o trigo é o trigo. Então, Jesus olha para os discípulos e diz assim para eles, olha, Satanás vos pediu para cirandar como trigo, ou seja, para dar uma peneirada em vocês. Para que a palha vá embora e fique apenas aquilo que tem rudimento, fique apenas aquilo que foi construído, fique apenas aquilo que é realmente bom, louvável, aquilo que tem virtude. Mas eu não deixei. Jesus está dizendo, vocês só estão ainda como estão, comigo, dentro do discipulado, estão aí confortáveis, porque eu roguei por vocês até que vocês se convertam. Então, nem convertido vocês são, porque se Satanás vier agora contra vocês, vocês vão perder a fé. E a fé é o escudo que apaga os dardos, diz Paulo, do maligno. Então, o que vocês precisam, o que é? Vocês precisam dessa fé para converter e convertidos, aí sim, vamos ver o término. Ele diz assim, mas eu roguei por ti. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu fiz um rogo especial por você. Por que Jesus rogou especialmente por Pedro? Ah, porque Jesus gostava mais de Pedro. Não, porque o olhão de Satanás estava mais vidrado em Pedro. Pedro, eu roguei por ti, fiz um rogo por ti, porque a intenção de Satanás, ele queria todos, mas especialmente você. Ele queria você, mas eu roguei por ti. João diz assim, capítulo 2 de 1 João, o Senhor é o nosso advogado e Ele nos advoga. Então, Jesus intercedeu por Pedro diante do Pai. Ele advogou a causa de Pedro. Não, Senhor, vale a pena, vamos investir, vamos trabalhar, esse homem vai ser coluna, esse homem vai ser bom, vamos lá. E eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.
Então, o meu objetivo, Pedro, em rogar por você, é que você se converta. E quando você se converter, você será uma coluna que fortalecerá pessoas. Então, eu roguei por ti, porque você é um terreno fértil e vale a pena. Aí, sabe o que acontece? A palha sai para fora. Bum! Vamos supor que você enfia um monte de palha em um saquinho plástico. Vai enfiando, 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 socando, socando, socando. De repente, você amarra. E aí, a palha faz tum, salta para fora. A palha saltou para fora. Próximo versículo, vê aí a palha de Pedro. A palha saltou para fora. O que Pedro disse? A palha. Eu quero falar sobre essa palha. Palha, pum, para fora. Ele olha e diz assim, eu estou pronto. Aí eu contigo até a prisão e a morte. Estou pronto, Jesus. Estou pronto. Estou pronto a ser preso. Quer dizer que ele sabia o que ia acontecer. Eu estou pronto a morrer, eu estou pronto. O interesse de Satanás, tanto na minha vida quanto na sua vida, é a palha. Satanás olha a quantidade de palha e olha a palha e ele quer de todo custo nos acusar, nos tentar por meio da palha. Então eu quero falar para você alguns significados da palha. Eu quero que você vá comigo em Jó 21. A palavra do Senhor diz em Jó falando sobre os ímpios. Ele fala sobre algo muito presente na vida de alguns crentes. Instabilidade. Diga, instabilidade. O que são pessoas instáveis? Pessoas temperamentais. Pessoas movidas por circunstâncias. Pessoas que reagem conforme a circunstância. Jó diz em 21:14, todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Versículo de número 18, Jó 21:18, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho, oscilam. Ele estava falando sobre a impiedade, sobre o ímpio, que é abençoado, que tem riquezas nessa vida, e quando estão passando por momentos difíceis, eles oscilam, seu humor oscilam diante de Deus, e não têm uma fé rudimentada. Quando Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim, enraizados em Cristo, edificados nele, e vivendo segundo ele. A instabilidade, ela é bem-vinda no coração de algumas pessoas. Agora, a grande pergunta é, por quê? Por que pessoas são tão estáveis? Amam numa estação, nas outras odeiam. Muito cuidado com pessoas que dizem que te amam demais. Que te admiram, que te amam, que gostam de você, sou seu fã, isso e aquilo. Essas pessoas, se forem instáveis, em um dia ela te ama, no outro dia ela te odeia. A instabilidade ocorre no coração de algumas pessoas que ainda não conhecem o rudimento da palavra. A constância é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Cremos no cume, cremos no vale, cremos no deserto. Somos amigos, somos amáveis, somos gentios, somos inteligentes, somos, vamos lá, bondosos, somos amigos, vamos lá. Em toda hora, em todo momento. Muito cuidado com pessoas instáveis. Satanás olha para um crente e ele percebe a instabilidade deste crente. O quanto este crente oscila. E o que ele vai fazer com este crente? Ele vai jogá-lo em situações, para quê? Para que essa instabilidade é do crente. Vá prejudicar outras pessoas. O objetivo de Satanás com a palha, tá? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. A palha já existe. O objetivo de Satanás é usar a palha para derrubar os outros. Palha derruba as outras pessoas, tá? Você vê uma salinha, aqui está enorme, né? De palha. Você pisa, afunda lá embaixo. O objetivo de Satanás buscar a palha nos crentes é fazer com que essa palha afogue os outros, derrube os outros. Este é o objetivo, tá? Então, quando
Jesus roga por Pedro, Jesus roga por quê? Porque a palha de Pedro ia causar escândalos, a palha de Pedro ia causar deslizes e muito prejuízo no reino. Então eu roguei por ti até que tu te convertas, porque quando você se converter, você ao invés de trazer escândalo e trazer problema, você vai trazer o quê? Você vai trazer rudimento, você vai ser só trigo e não palha. Eu quero perguntar o nível da sua instabilidade. O quanto você é instável. Pessoas que têm humor instável. Por que seu humor é instável? Porque você está procurando algo que você não encontrou ainda. Pessoas que têm um humor instável. Pessoas que não conseguem ter uma plenitude. Pessoas que não conseguem ter uma constância no humor. Não conseguem entender que elas não precisam estar sorrindo para estar bem. Elas podem estar bem consigo mesmo sem estar mostrando os dentes. A estabilidade é uma obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Cuidado com a sua instabilidade. A sua instabilidade é uma prova de que existe coisas dentro de você que ainda não foi tratada. E Satanás está de olho nessas coisas. É palha, é palha, é palha. É normal você passar por dias e ficar abatido? É normal. Só que o seu abatimento vai parar no altar do Senhor, onde ali você confessa as suas misérias e limpa seu coração. E ao relacionar-se com os seres humanos, você não joga sobre eles as suas misérias, os seus infortúnios e as suas neuras. Não dividimos os nossos malgrados. Tratamos bem as pessoas que nós convivemos com elas, porque não somos palha, somos trigo. É isso que nós temos que entender. Satanás vai usar toda a palha da instabilidade para fazer você. Imagina você com algumas palhas dentro da sua roupa. Você ficaria confortável? Ia pinicar, coçar. Então, tem crente que é assim na vida do outro crente. Faz o outro pinicar, coçar, desconfortável. Amanhã não sabe que cara que vai levantar, não sabe o que vai dizer. Se fala uma coisa, não sabe do jeito que o outro vai responder. Tem crente que ele é palha. A instabilidade dele traz desconforto no ambiente onde ele vive. Ele não consegue colocar todas as suas neuras e as suas inconformidades diante de Deus. Então ele é palha. Ele causa um mal-estar onde ele está. Qual é o nível da sua instabilidade? Tem gente que acha que ele é estável, porque ele é ousado, porque ele é negociante. Isso é estabilidade? Não. Você só é estável quando você manifesta o domínio do Espírito Santo sobre seu ego, seus sentimentos, sua personalidade. Isto é estabilidade. Tá? Segunda questão da palha, eu quero que você vá comigo em Isaías 5:20. Um pouquinho para frente. Isaías capítulo 5, versículo 20. Eu quero falar agora sobre palha chamado humanidade. Isaías capítulo 5, versículo 20. Falamos sobre a palha, sobre instabilidades, pessoas instáveis, pessoas que se deixam governar pelo humor. Falamos agora sobre pessoas que se autoconfortam, autopastoreiam, se analisam e fica tudo bem. Chamamos isso de antropoformismo, onde a sua humanidade está acima das regras de Deus. Você é o que você pensa que você é? Você é o que dizem que você é? Não. Você não é o que você pensa que você é. A gente não se conhece, a gente se supõe. Você é o que Deus diz que você é. Agora, o que acontece em Israel? Israel começou uma história de querer criar as próprias regras, de querer criar as próprias conduções de vida. É o que a igreja, muitos dentro da igreja falam. Estou bem. Por que você está bem? Porque eu estou com saúde, estou abençoado, minha família está abençoada. Espera aí, isso é humanidade. Isso é regra humana. Não vale. Não vale, não é assim que funciona. Isso é palha. O que é palha? É quando você
não busca em Deus aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer dizer. E você mesmo chega com um fato conclusivo. Eu estou bem porque estou abençoado, eu estou bem porque oro uma vez por semana, eu estou bem porque meus negócios estão bem. Isso é palha, a palha que faz você fazer isso. O trigo não é assim. A Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, e fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que olham para a minha palavra e dizem, é amarga, nós precisamos adoçá-la. Ai daqueles que olham para as trevas e dizem assim, está tudo bem, isso aqui é luz, está ótimo. Ai daqueles que olham para a própria vida e dizem, está ótimo. Espera aí, você está se quebrantando, você tem uma vida de oração, você tem uma vida de arrependimento, você tem tido sede pela palavra, você tem busca pelo Espírito Santo, como é que você está bem? Como é que nós podemos permitir que a palha nos dê condições conclusivas? O que Satanás queria? Mostrar para Deus o quanto Pedro tinha de palha. Pedro achava que estava ótimo. Não, Senhor, eu estou ótimo, eu estou bem, eu estou pronto a ir contigo, preso ou morto. Palha. A palha faz com que você pense de você o que é mentira. Você acabou de cantar aqui, Senhor. O Senhor é aquele que desfaz as mentiras para me encontrar. Mentiras contadas por nós mesmos, para nós mesmos. O Senhor começa a falar de Israel. Que Israel começava a querer frajutar as coisas. Querer mistificar as coisas, querer manipular as coisas. Peraí, as coisas são o que são. Pecado é pecado, desvio é desvio, frieza é frieza, mornidão é mornidão. Isso tem nome, isso é o que é. Vocês não podem querer mudar as coisas e dizer isso é amargo, é doce, isso é doce, é amargo. Isso é trevas, agora é luz, isso é luz, agora é... Não, está errado. Aí ele diz assim, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai daqueles que confiam na própria prudência e na própria sabedoria, dizendo eu sou o condutor da minha vida, eu dirijo a minha vida está toda organizada, porque eu sou uma pessoa boa, uma logística, uma administração, tudo em ordem. Você já perguntou para Deus se a sua vida está em ordem? É isso que Deus está dizendo. Qual é o efeito da palha no crente? O efeito da palha no crente é fazer com que o crente acredite. Segundo as próprias regras, segundo a própria situação, ele mesmo constata. Ele diz, eu estou bem, por quê? Porque eu não estou ficando doente, minha família está abençoada, eu estou ganhando dinheiro, eu estou seguro, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, tenho aquilo, estou bem. Isso é a palha que faz. A palha que causa esse volume enganoso, essa mentira enganosa. Então o Senhor diz, ai dos sábios aos próprios olhos, dos prudentes que confiam em si mesmo, que acreditam no próprio consolo, no próprio resultado, na própria conclusão da vida. Isso é palha. E ele continua dizendo assim, 3 ais, o primeiro no 20, o segundo no 21, o terceiro no 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. Por isso, como a língua de um fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Ou seja, despreza-se a palavra, despreza-se o mandamento, se esquece da palavra, não se busca o mandamento e se compraz nas opiniões. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Alguém chega para você e diz assim, está tudo bem com a sua vida, está tudo ótimo. Você vai acreditar só porque alguém disse? Hein? Sua vida está boa? Dê 3 razões. Por que a sua vida está bem aos olhos de Deus? 3 razões. Por que a sua vida está bem? Apenas 3. Existem inúmeras razões que nós identificamos a nossa vida como bem. Temos confessado a nossa miséria diante de Deus, como diz em Tiago. Temos arrependido dos nossos pecados. Temos sido ávidos por santidade. Temos abnegado e renunciado. Temos tirado a capa, se for preciso, temos virado a face. O que determina estarmos bem em Deus, se não aplicarmos a nossa vida aos mandamentos do Messias, do carpinteiro de Nazaré? Estar bem é você estar dentro dos moldes do Senhor. Agora, quem de nós podemos dizer que estamos bem? Porque o sucesso?
É o sucesso que diz que você está bem? Diz para mim, é o sucesso. Você está em pleno sucesso na sua vida e aí você acha que está bem por causa do sucesso? Olha, Salmo 73. O que você precisa entender e eu, todos os dias, nós, compreendermos que ao estarmos diante de Deus, é o Espírito Santo quem nos dará diretrizes, é o Espírito Santo quem nos mostrará, para que vivamos uma vida de glória em glória, precisamos confessar as nossas misérias, e temos que estar diante de Deus, para que só Ele possa nos limpar da palha, precisamos tirar a palha da instabilidade, precisamos tirar a palha das mentiras, que nós mesmos pregamos para nós. Diga amém. Jeremias capítulo 23, um pouquinho adiante. Terceira característica da palha. Jeremias capítulo 23, versículo de número 28. O trigo sustenta e a palha não serve para nada. O trigo é levado ao fogo e apura-se e cozinha. Ele aguenta o fogo e é para isso que ele foi feito. A palha não pode chegar perto do fogo. Uma lambida do fogo some tudo. Jeremias capítulo 23, versículo de número 28. Jeremias se levanta diante de Deus para dizer ao povo que o povo tinha que receber o cativeiro babilônico como um ato corretivo de Deus. Vocês precisam ir para a Babilônia. Vocês precisam aceitar o cativeiro, porque Deus resolveu castigar vocês por meio do cativeiro. Então levantava-se alguns profetas, dizia: não, vamos lançar Jeremias no cárcere, jamais seria a vontade de Deus um cativeiro para o seu povo. Não, essa não é a vontade de Deus, não são os desígnios do Senhor. E Jeremias apanhava, e Jeremias vivia pão de angústia, e cisterna, isso e aquilo outro. Então o Senhor diz assim, que a doutrina que esses profetas pregavam era uma doutrina de palha, era uma doutrina mentirosa, onde o povo ficou durante alguns anos enganado. O povo ficou enganado achando que Deus não iria. É igual aquele, você já ouviu o velho ditado? Eu não posso acreditar num Deus que manda ninguém para o inferno. Quem já ouviu isso? Eu não posso, eu já ouvi isso. Evangelizando. Pastor, eu não creio num Deus que manda alguém para o inferno. Eu disse, engraçado, eu quero te apresentar um Deus que tira do inferno. Você está no inferno, Deus quer tirar você de lá. Deus tira do inferno. Então a questão é o seguinte, o povo olhava e dizia assim, não, Deus não vai nos mandar para o cativeiro, Deus não vai permitir que nós sejamos alcançados por Babilônia. E Jeremias dizia, aceitem que é o melhor. Vão bonzinho, primeira leva, segunda, terceira, levas que foram Daniel, Ezequiel e assim por diante. E a Bíblia diz assim, que os pastores que pregavam, os profetas que pregavam, estavam pregando mentira para o povo acreditar. Então levantava um dizendo, eu tive uma visão de Nabucodonosor caindo, eu tive uma visão de fulano, eu tive um sonho, essa noite eu sonhei. E o povo, Resposta, por que o povo sempre gostou de ser enganado? Queria te fazer uma pergunta. Por que o povo sempre gostou de ser enganado? O ser humano sempre gostou de ser enganado. O povo sempre quis o engano. O porquê? A Bíblia diz assim em Jeremias 23, 28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. A minha palavra é trigo e os sonhos e as invenções dos profetas é palha. O trigo foi feito para ser levado ao fogo e cozer e fazer pão. A palha não pode nem chegar perto do fogo. Não tem a ver uma coisa com a outra. A palha é tirada do trigo. Aí ele continua dizendo assim, porventura a minha palavra não é fogo? Minha palavra é fogo. Diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Minha palavra quebra corações petrificados. Portanto, eis que eu, Senhor, estou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Você já viu o pregador que quer pregar Jesus
Ele quer pregar um Jesus, igual Paulo diz, um Jesus diferente, elitizado, um Jesus... mas tem que pregar um Jesus assim que as pessoas aceitem, um Jesus que as pessoas... Vamos fazer da igreja um lugar onde as pessoas se sintam bem. Quem disse que a igreja é para se sentir bem? Constrói uma banheira na tua casa, ou um furô lá, e aí entra dentro dele. É ou não é? Quem disse que a igreja é um lugar para você se sentir bem? A igreja é um quartel-general onde você é regimentado para lutar contra o mundo, Satanás e o eu e ainda ir para o céu. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é um lugar onde o povo foi separado para ser preparado, santificado para ir para o céu. Bem-estar, você toma o sorvete seu preferido, você, sei lá o que você faz, pelo amor de Deus. Igreja e bem-estar não tem nada a ver. Cristianismo e bem-estar não tem a ver uma coisa com a outra. Aí o Senhor diz assim, eu sou contra os profetas que usam a sua própria linguagem para falar que eu disse, eu não disse, eu não falei nada. O Jesus da Bíblia é o Jesus da Bíblia sem mistificação, sem mudança, é isso. Ele diz, a porta é estreita, o caminho é estreito e ponto. Não dá para fazer, sabe, tipo de uma reforma, não adianta. O que ele disse está dito. Então o que acontecia? O povo, os profetas, os pastores começaram a querer mudar as coisas. E Deus disse, eu sou contra vocês, eu vou destruir vocês. Você sabe aquele versículo... que está escrito, muitos que dizem Senhor, Senhor não entrarão, naquele dia muitos dirão, eu expulsei demônios, isso e aquilo. Esse versículo, grande parte disso é para os pastores. Muitos pastores vão dizer isso. Senhor, mas expulsei demônios, eu evangelizei, eu profetizei, e eu fiz maravilha. Eu não conheço vocês. Muitos pastores vão dizer isso. Por quê? Porque não entenderam que a palavra de Deus é única e genuína, e ela não pode ser passada por mim, ou por qualquer outra pessoa, e ganhar uma cara nova. Não tem cara nova, é a face de Deus. Ela não pode ganhar uma roupagem nova, é as roupas do Evangelho. É isso que nós precisamos entender. Você precisa amar a palavra como ela é, do jeitinho que ela foi escrita. Amém? E ele diz assim, 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, fazem errar o meu povo com as suas mentiras. Aí você diz assim, coitadinho do povo, né, pastora? Eles, como é que é? Peraí, então somente os profetas, somente os pastores que enganam o povo serão condenados, o povo não. Tinha Jeremias e tinha os outros. A quem o povo queria ouvir? Claro, os outros. Por quê? Porque era suave, deleitoso, trazia esperança, perspectiva, era a humanidade. Não, nós vamos e sempre, e somos a nação eleita por Deus, e vamos destruir, e vamos. O povo, aleluia, glória a Deus, e arrepiava, e o trem acontecia. E Jeremias falava, gente, o cativeiro é de Deus, tem que ir para o cativeiro, vai ficar lá 70 anos, mas vai ficar. Deus vai purificar-nos, e depois sim, aí, não aceitamos. Aí ele diz assim, diz mentira. Faço de novo a pergunta, por que o ser humano gosta de mentira? Às vezes, se você quiser perder um amigo, você fala a verdade para ele. Fala a verdade para ele. Com as suas, enganam com suas mentiras e as suas leviandades, coisas superficiais, coisas que não tem nada a ver, porque o que tem a ver é céu e inferno, diga amém. Céu e inferno, isso aí tem tudo a ver. É para onde eu quero ir, céu, e você também. E ele diz assim, eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou qualquer sacerdote dizendo qual é o peso do Senhor, qual é a palavra de Deus, então você vai dizer, este é o peso que eu vos deixei, diz o Senhor. Este é o peso, a minha palavra não é palha, ela é pesada. Olha para o seu irmão e diga, a palavra de Deus é pesada. Às vezes dá até alguma indigestão, você sai do culto assim, e você quer ir para casa logo, você não quer ver Fantástico, e você quer ficar quietinho, as pessoas dizem, você está mal-humorada, não, eu só estou tentando digerir aquilo que Deus falou para mim. A palavra de Deus é pesada. Ela é pesada, ela não é leve, ela é pesada. Por quê? Porque ela é comparada a uma espada, a um martelo. Diga amém. Quero que você vá comigo em Obadias, capítulo 1, versículo 18.
Oséias, Joel, Amós, Obadias, para frente, viu? Capítulo 1, versículo 18, quer dizer, capítulo não, eu falo capítulo, só tem um capítulo, então versículo 18. Obadias 18. O Senhor diz, a casa de José é chama, a casa de Jacó é chama, mas a casa de Esaú é palha. Deus caracteriza Esaú como palha. Obadias 18. Falamos sobre palha, instabilidade. Falamos sobre palha, pessoas querendo organizar a própria vida e serem donos da própria vida e sentenciar a própria vida. Falamos sobre palha, a falsa doutrina que trazem às pessoas um conforto no cristianismo. E agora vamos falar sobre a casa de Esaú. Obadias, versículo 18. Todos acharam? E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. O que é que você lembra de Esaú? Eu quero aproveitar esse gancho aqui e dizer uma coisa para você. Grandes problemas da sua vida estão sendo alimentados. Vou dizer de novo. Grandes problemas da sua vida têm sido alimentados. Vou dizer de novo. Grandes problemas da sua vida têm sido alimentados pela sua ingratidão. Grandes problemas têm sido alimentados. Se houvesse gratidão, se houvesse alegria, se houvesse reconhecimento, se houvesse regozijo no Senhor, eles já seriam exterminados. A ingratidão alimenta problemas. A ingratidão alimenta aflições. Você é grato. Você é feliz. Você é uma pessoa que tem paz com a própria vida. Você é alguém cuja vida você gosta, porque ela tem glorificado o nome do Senhor Jesus, porque a sua vida tem estado nos moldes do Evangelho, porque a sua vida tem recebido da graça e do poder do Espírito Santo, e você está andando, não de uma maneira regredindo, mas progredindo. Hein? Somos gratos todos os dias, pelo dia, pela vida, mas as insatisfações, eu sei que você não tem algumas coisas, mas você tem muitas outras. Você não tem algumas coisas, é verdade. Você não está no céu você vai ter tudo. Você não tem algumas coisas, mas você tem muitas outras. Eu quero dizer uma coisa. Sempre terá que faltar algo para você. Não faça da falta um problema. Não, a falta não é um problema. Só não pode nos faltar Jesus. Sempre faltará algo a você. E enquanto estiver faltando coisas humanas, você está bem. Está bem. Faltou para Davi amigo? Ótimo, Davi. Jesus, o Senhor é teu amigo. Faltou para Davi onde dormir? O Senhor é teu refúgio. Faltou para Davi segurança? Oh, Davi, ele é sua segurança. Faltou para Davi pão? Vai lá no sacerdote. Faltou para Davi, faltou. Faltou para Davi temor. Davi, você está perdido. Enquanto faltar para você coisas humanas, o Senhor é seu pastor e nada te faltará, porque Ele está aqui dentro produzindo meios e condições para realizações de planos e projetos, mas o que não pode faltar são rudimentos espirituais. Enquanto faltar coisas emocionais, eu estou me sentindo meio triste, meio sozinho, tudo bem, meu irmão, somos humanos, seja bem-vindo à vida. O que não pode faltar para você é o espiritual. Graça, poder, ousadia, fé, autoridade, comunhão, desejo, avidez por Deus, reconhecimento, inteligência espiritual. Não pode faltar temor, não pode faltar unção, não pode faltar o poder da palavra. Isto não pode faltar. Enquanto faltava para Davi recursos humanos, tudo bem, Davi. Mas quando faltou o temor lá no palácio, ele possui a mulher do outro e manda matar o marido dela. Eu quero dizer uma coisa para você. Suas necessidades básicas são combustões para te levar para Deus. Quando te faltam amigos, você vai buscar a amizade de Jesus. Quando te falta amparo, você vai buscar o refúgio dele. Quando te falta, você vai buscar. Você vai buscar, você vai buscar. Não se preocupe com as faltas. Mas muito cuidado quando nada tem te faltado. Nada está te faltando.
Você está tendo tudo, cuidado, porque pode estar te faltando algo espiritual. E isso será a sua bancarrota, isso será a sua destruição. As nossas faltas é aquilo que nos arremete mais perto dele. Ele não diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora a questão é ingratidão. Não valorizar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus dá. Você é uma pessoa hiper abençoada, cercada. Eu queria dizer uma coisa para você. Não fique preocupado quando você tem falta de alguma coisa. Fique preocupado quando você não tem falta de nada. É uma coisa que eu aprendi na minha vida assim, ó. As pessoas que não têm amigos são pessoas infelizes. As pessoas que não têm inimigos são pessoas mais infelizes ainda. Você tem que ter inimigo. Tem que ter inimigo. Pessoas que não têm amigos são pessoas infelizes. Mas pessoas que não têm inimigos são mais infelizes ainda. Por quê? Porque não anda, porque ninguém quer puxar o tapete dele. Não tem nada para ser admirado. Hein? Não reclame quando te falte alguma coisa. Não reclame porque você está andando, progredindo, e você está enfrentando desafios, e tem gente de cara feia, e tem gente que não está gostando, e você está mudando mesmo. Eu estou mudando para a glória de Deus, gostem ou não, e eu estou melhorando a minha vida, e eu estou buscando novos horizontes, e eu estou crescendo. Agora, se você ficar interessado em agradar tudo e a todos, você não sairá do lugar. Seja grato. Seja grato. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus tem dado. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, vá lá comigo. Agora sim, na eternidade, a palha, ela no juízo final, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Paulo falando sobre o fundamento. A palha também na Bíblia é comparada como obras que se faz. Só ele, por meio, no juízo, vai julgar a obra de cada um. Tem gente que quer julgar. Olha o que aquele outro está fazendo. Olha o que aquele está fazendo. Pode ser palha. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundamento é o mesmo para todos. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Existem pessoas que sobre o fundamento de Cristo formam edifícios de palha. Só aparência, só aparência, só aparência. Eu quero dizer, o dia que você sentir necessidade de fazer algo para satisfazer o seu ego ou mostrar para alguém, corra para a cruz e fala, Senhor, tira isso de mim, Pai. Isso é farisaísmo. Existem pessoas que estão com as suas vidas espirituais falidas, mas estão uniformizadas. Existem pessoas que estão com as suas vidas espirituais derrotadas, mas estão com o instrumento na mão, estão com o microfone na mão. Pelo amor de Deus, nós vamos para o céu. Nós não vamos para um parquinho de infância, para um playground. Não, nós vamos para o céu. Para de contar mentira para você mesmo. Com a vida espiritual falida, mas você está com o seu cargo, você está ajudando, você está colaborando, você está com... Peraí. Está com a vida destruída, está precisando acertar contas com Deus, está precisando reformar tudo, está precisando sair da religião e vir para o cristianismo. E não, está ali uniformizado, cheio do dom, do talento, todo imposto no meio da situação. Pelo amor de Deus, você é ovelha. Deus nunca quis que você deixasse de ser ovelha. Quando o Senhor nos deu dons, e dons são para as outras pessoas, nunca Deus quis que você deixasse de ser ovelha. Todos nós somos só ovelhas. Pelo amor de Deus, irmãos. Aí vai, faz uma visita ou faz um projeto, já se sente assim diferente. Espera aí. Foi para a sua glória? Então não tem contabilidade no céu. Você vai ser pobre lá em cima? Não, tem contabilidade, tem que subir para cima. E para subir para cima tem que ter peso, não pode ser palha. As obras feitas
para os seres humanos, elas são palha. Você faz para o outro vir, você faz para o outro olhar. Como o ser humano hoje vive dependendo da ótica do outro. O que o fulano pensa de mim? O que Beltrano... Olha o que fulano falou para mim. Olha, eu segundo o olhar do irmão, eu parece que dei uma diminuída. Problema é dele se você diminuiu. Importante é aos olhos do Senhor. O irmão parece que não está mais querendo conversar comigo, porque parece assim que eu não sou mais interessante. O problema é dele. Você continua interessante, continua amando Deus, continua servindo ao Senhor. O importante é você e Deus. É você e o Senhor. O Senhor fala de palha, de obras feitas para os homens, pelos homens, para que os homens possam ver, para que os homens possam elogiar, para que os homens possam... pelo amor de Deus. Nós já saímos dessa fase, é ou não é? Você saiu dessa fase? Saímos dessa fase já. Isso é erro que novo convertido comete. É erro que novo convertido comete. O novo convertido cheio de carência, cheio de complexidade. Aí ele chega... Começa a fazer. De repente, tudo cai no comum, não é verdade? Tudo cai. O carro novo fica comum, a casa nova fica comum. Cai no comum, ele perde o ensejo. Ele fala assim, irmão, você não vai mais ter aquele projeto que você tinha e tal, né? Era tão bom. Não é, sabe que eu estou sem tempo. Mas, irmão, mas está igual. Não, porque... Por quê? Caiu no comum. Não fica mais aquela coisa. Vermelho, só o manto do Senhor Jesus. Tapete, não. Para terminarmos, Mateus capítulo 3, vá lá comigo. Os ímpios são considerados como palha na dispensação. Mateus capítulo 3, palavras de João Batista, versículo de número 10. Gosto muito deste texto. João Batista diz, o machado já está posto à raiz das árvores. Aquilo que não é de Deus vai ser cortado. Você gosta da força do Evangelho? Quem que gosta do poder do Evangelho? Aleluia! Quando fala em poder do Evangelho, pensa em expulsar demônio. Poder do Evangelho é essa santidade, esse compromisso de Deus com o correto, com o justo, com o inafiançável. Isso é gostoso demais, não é? É ou não é, irmãos? Deus é justo, Deus é honrado, Deus é. Mateus 3, versículo 10. João diz assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno nem de levar. O pior escravo levava as sandálias do Senhor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Essa parte do versículo 12, o Senhor está falando do quê? João está falando do quê? Diz que Jesus tem o celeiro dele e que ele pega a pá. E ele vai assim separar os bodes, tanto os bodes das ovelhas quanto a palha do trigo. Ele vai pegar o trigo e vai pôr dentro do celeiro. E a palha vai para onde? Aqui, o sinônimo da palha. Presta atenção, são crentes que nunca foram crentes. João não está falando de ímpios, está falando de impiedade. Vai separar, assim como ele diz, separação, Mateus, bodes de ovelhas. Separar o trigo da palha. O trigo da palha, o joio do trigo. Aqui ele está falando na consumação, falando para os crentes. E ele tem o poder de batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E na consumação de todas as coisas, ele tem a pá. E ele vai separar o trigo no seu celeiro, ou seja, no céu. E a palha vai lançar no fogo que não apaga, inferno. Crentes que nunca foram crentes. Que frequentaram a igreja. Que não tiveram uma vida com Deus. Por isso eu te digo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Aceita Jesus no seu coração. Entrega para Ele a sua vida. Diga, Senhor, eu quero viver uma vida contigo simples, mas edificada. Uma vida verdadeira, mas rudimentada. Uma vida autêntica, Senhor, transparente, mas uma vida sustentada pelo Evangelho. Diga amém. Quando Jesus olha para Pedro e diz assim, Satanás vos pediu para se andar como trigo.
Você leu em Apocalipse 12, versículo 10, já caiu o acusador de nossos irmãos, que os acusavam dia e noite. Agora vamos analisar o seguinte. Satanás está diante de Deus, tentando brechas por meio da sua instabilidade e minha, por meio do governo da humanidade que você tem sobre a sua vida, por meio da busca sua pela falsa doutrina, por meio da ingratidão, por meio de obras como palha falsas e por meio de impiedade. 6 características que Satanás busca brechas para acusar você e encontrar legalidade para efetuar tentações. Vou repetir: instabilidade. Segundo, governo humano. Mal chama bem, eu estou bem, está tudo bem, tudo certo. Pastora, me dá um norte para eu ver quando é que eu estou cometendo esse pecado aqui. Quando você fica olhando para a vida dos outros. Quando você começa a olhar e apontar para a vida dos outros, você está péssimo, você assumiu o governo da sua vida. Por quê? Porque enquanto você estiver olhando para a sua vida, enquanto você estiver olhando para você, vai existir em você humildade. Vai existir em você o quê? Subserviência a Cristo. Você não tem cara para levantar o olho e apontar o dedo. Então, quando você está olhando para a vida do outro, é porque você já tem essa palha aqui, ó. Terceira, a falsa doutrina. A necessidade de uma falsa doutrina, de uma questão totalmente lúdica no Evangelho. Outra coisa, ingratidão. Outra coisa, obras cometidas para seres humanos. E outra coisa, impiedade, concupiscência, pecado na vida do crente. 6 características onde Satanás levantará acusação contra os crentes. Fala para mim se Pedro escapava de alguma delas. Instabilidade, Pedro tinha? Ok. Governo de humanidade, Pedro tinha? Eu, Senhor. Falsa doutrina, Pedro tinha? Tinha. Tudo leve, solto. Hein? Jesus quase indo para a cruz e eles disputando quem era o maior. Ingratidão, Pedro tinha naquele momento? Tinha. Obras de palha, Pedro tinha? Eu. Impiedade, Pedro tinha? Tinha. E ele encontrou um belo advogado, muito competente, que é o Senhor Jesus. E ele diz: Pai, até que ele se converta, eu não quero que ele perca a fé. É pouca, mas é o que vai ajudá-lo. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus intercedeu por Pedro uma vez, e Pedro aprendeu todas as outras vezes. Não acredite e nem pondere que essa intercessão do Senhor Jesus é um ato que ele gosta de ficar fazendo. Não acredite que Jesus Cristo gosta de todo dia ficar quebrando o meu galho e quebrando o seu galho. Não acredite que ele goste disso. Deus gosta de fazer aquilo que Deus fez a Satanás. Vistes o meu servo Jó? Não há na terra ninguém mais idôneo, justo e fiel do que ele. É isso que Deus gosta de fazer. Vê meu filho, minha filha? Olha lá, ó. Justo, honesto, quebrantado, humilde, gentil, amável. É isso que ele gosta de fazer. O que Deus gosta de fazer que diz Isaías capítulo 53, ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. É isso que Jesus gosta lá, ó. O meu sangue derramado valeu. Olha aí, ó, é santificado, busca a redenção, busca a minha casa, busca o meu nome, busca a minha vida. É isso que Jesus gosta de fazer. Jesus não gosta de ficar intercedendo, quebrando galho, quebrando galho, quebrando galho, não. Não pense isso. Não fique pensando que a sua vida será uma eterna intercessão de Cristo. Para dizer, quebra aí Deus, mais uma quebra. Não será assim, não tem como. Ele diz de uma maneira resumida, e eu roguei por ti, ponto. Aproveita essa chance, aproveita essa oportunidade. Diga amém. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que você tem muito a orar e a falar com Deus. Faça isso neste momento. Satanás está de olho na palha que existe em cada um de nós. Ele está de olho na palha. Analise a palha que existe em você.
A palha atrai Satanás. E quantas vezes ele se coloca diante de Deus dizendo: o Senhor é muito instável. Muito instável. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. A circunstância traz implicações e molda. Senhor é muito ingrato. Muito ingrato, não tem gratidão. Senhor só gosta de auê, só gosta de falsa doutrina. Senhor, Ele mesmo conduz a vida, Ele mesmo, Senhor, é Ele mesmo. Ele mesmo diz se Ele está bem, se Ele não está bem, Ele está na igreja e Ele continua governando a própria vida espiritual dEle. Senhor, olha aí, Senhor. Age igual um ímpio, continua pecando, continua prostituindo, continua vendo vídeos pornográficos, continua pecando, olha aí, Senhor. Você pode se arrepender de seus pecados? Você pode deixar o fogo do Espírito Santo queimar a palha que existe em você? O fogo do Espírito Santo tem o poder de queimar a palha. Essa palha que atrai Satanás. Essa palha que chama o diabo para perto de você. Essa palha que é essa inconstância, essa instabilidade. O Senhor pergunta: por que você deixou de ser caloroso e você é morno? Por que tanta instabilidade? Por que o seu prazer em governar a sua vida, em dizer para você mesmo, em constatar, em concluir a sua vida, você diz que está bem, eu estou vendo que você está muito mal? Por que você gosta de falsas doutrinas? Por que você vive procurando falsas doutrinas? A minha palavra é limpa, é clara. Por que você fica buscando meios para manipular a minha palavra? Isso tudo é palha. Confesse ao Senhor agora. Por que tanta ingratidão? Por que tanta murmuração? Por que tanta reclamação? Por quê? Por que tanta necessidade vencendo o seu humor? Por que tantas obras para fazer para os outros poderem ver? Por que tanto pecado, mentira, maledicência, murmuração, palavrão, crente que ainda fala palavrão. Seus lábios foram feitos para bendizer o Senhor. Por quê? Você pode pedir para o Espírito Santo agora queimar a palha. Você pode pedir agora. Pode pedir, é o seu momento com Deus agora. Seu momento, se você quiser dobrar o seu joelho no chão, o importante é que você responda ao Senhor. Por que você permite que as pessoas influenciem a sua comunhão com Deus?